Boa noite, meus amados. Vamos dar início a mais um culto de oração e vamos encurvar nossa cabeça e entrar na presença de Deus para agradecer a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez aqui estamos agradecidos por mais um culto de oração que o Senhor nos concede. Te suplicamos que possamos retornar à nossa igreja, retornar a nos reunirmos juntos ali para adorar o Senhor, para agradecer-te a Ti, porque o Senhor é o único digno de toda honra e glória. Te pedimos graças por esse culto, nos abençoe e receba como um aroma suave ao Senhor. Que é em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos cantar 2 hinos do Voz de Melodia. O primeiro hino é o 403, 1 a 1, e depois o 288, Jonas. O 403 e o 288 do Voz de Melodia. Cantemos todos. deu, como um peixe um homem todo engoliu. Isso aconteceu
obedeceu. Jonas, Jonas, Jonas fugiu quando viu Deus chamar. Jonas, Jonas, foi atirado ao profundo mar. Jonas não gostou do que Deus lhe pediu, então planejou. Vou tomar um barco e fugir para o mar. Chuvas Deus mandou. Jonas, Jonas, Jonas fugiu quando viu Deus chamar. Jonas, Jonas, foi atirado ao profundo mar. Um enorme peixe que Deus preparou logo engoliu. Mas do peixe Jonas clamou ao Senhor, Deus a ele ouviu. Jonas, Jonas, Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas, Jonas, foi atirado ao profundo mar. Se você tentar de Deus fugir, Ele vai saber. Lá do céu Deus vê tudo que você faz, volte a obedecer. Jonas, Jonas, Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas, Jonas, foi atirado ao profundo mar. Bem, irmãos, graças a Deus, que não sejamos como Jonas, que Deus nos dá uma ordem e nós devemos cumprir. E lembre-se que não há para onde fugir, Jonas tentou fugir do Senhor, achando que poderia escapar, mas não tem como escapar, porque Deus é o Deus onipresente, é o Deus onisciente, Deus sabe todas as coisas. Eu sempre digo que você pode tentar enganar qualquer pessoa ao seu redor, mas a Deus você não consegue enganar nem esconder. Então que possamos aí ser fiéis ao nosso Deus para a honra e glória dele. Então vamos abrir nossas Bíblias, vamos abrir na carta, ou melhor, na terceira carta de João, Então a terceira epístola de João, também ela só tem, ou não tem capítulo, Então se formos dizer apenas um capítulo. Vamos ler terceira João. Assim diz a palavra do Senhor. Terceira epístola do apóstolo São João. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua compaixão. E te pedimos, Senhor, que continue a nos abençoar, em nome de Cristo.
Amém. Vamos cantar mais 2 hinos, também do Voz de Melodia, que é o 421, Vem Nosso Lar Abençoar, e 153, Milhares de Aleluia. 421 e 153 do Voz de Melodia. Cantemos todos. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir, permanecendo juntos, nos guardem seu amor. Quando a luta se acirra, nos une, Senhor, vem nosso lar abençoar, que Ele possa ser esteio contra o mal, fácil, leal, sempre firme estar, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar te louva, nos deste teu amor. Defrontamos o porvir, confiados no Senhor. Faze-nos amáveis e puros sempre estar. Une-nos para que esse amor jamais possa acabar. Vem nosso lar abençoar, que Ele possa ser esteio contra o mal, fácil, leal, sempre firme estar, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Milhares de aleluias a Jesus. A luz do céu na estrebaria brilha, os rostos dos pastores maravilham, os anjos só esperam o sinal para cantar, os milhares de aleluias, os milhares de aleluias ao soar. Milhares de aleluias alegram todo o céu. Milhares de aleluias exaltam o nome de Deus. Deus reinará para sempre, assim as rochas clamam. Milhares de aleluias, milhares
aflijam-se com pena tão cruel, mas sua morte abriu caminho para o céu. Milhares de aleluias alegram todo o céu. Milhares de aleluias exaltam o nome de Deus. Deus reinará para sempre, assim as hostes clamam. Milhares de aleluias, Milhares de aleluias, milhares de aleluias, o louva o Rei dos Reis. Aleluia, 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 aleluia. Pois bem, vamos encurvar nossas cabeças, agradecer por tudo que Deus tem feito até agora, né, pelos hinos que nós cantamos e também pela leitura, e que possamos agora ser abençoados por Deus através da explanação da palavra. Cantemos todos, ou melhor, oremos todos. Amado Deus, gratos mais uma vez, gratos pela sua compaixão e misericórdia. Gratos estamos pelo esse amor glorioso que o Senhor tem para conosco. Que em nome de Cristo, que nós suplicamos pelo estudo da tua palavra e que receba como um aroma suave a ti. Usa-me nas tuas mãos. Oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, vamos retornar ao nosso estudo, né, das quarta-feiras, onde estamos vendo aí métodos de estudo bíblico, né, baseado no livro Vivendo aí na Palavra. Então, nessas duas últimas quarta-feiras, nós começamos a ver aí o cuidado no manuseio da palavra, né? Então, tanto é que o título é Manuseie com Cuidado. Então, começamos a ver alguns riscos que devemos evitar. Então, vimos aí que nós devemos evitar a má leitura do texto, que é interpretar por ideias, ou melhor, a má leitura faz com que a gente interprete mal ou tenha uma ideia insuficiente aí do seu contexto. Também distorção de texto, nós temos que ter cuidado, forçar a palavra aquilo que ela não está dizendo. Contradições de texto, né? Também vimos ignorar a íntegra de determinadas teologias, ou seja, resumindo aí, você querer forçar para dizer, né, que a palavra de Deus se adeque a você, ou faça a sua vontade, não você fazer a vontade da palavra de Deus. Julgar as escrituras, né? Nós vimos também outro risco que nós devemos evitar: valorizar dogmas religiosos que não trazem preceitos bíblicos. E terminamos aí com subjetivismo, né? Onde nós vimos que a emoção fala mais do que a razão. E pessoas acham que a nossa fé significa respirar fundo, fechar os olhos e crer naquilo. E lá no fundo nós sabemos que, vamos dizer, é crer no inacreditável de uma forma que não é baseado na razão, mas na emoção. No sentido que você chega, é aquela, como eu falei da quarta-feira passada, aquela euforia, e de acordo com aquela euforia você tem a sua razão. Não, realmente nós temos que acreditar no inacreditável, mas com bases
racionais. Então a nossa razão ou a nossa fé não é uma fé irracional, ela é uma fé racional. Nós cremos porque nós sabemos, não porque nós sentimos. Nós cremos porque nós vemos na palavra de Deus tudo aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Então, se nós olharmos na palavra de Deus e diz, olha, atravessa esse abismo, e você não vê esse abismo, mas se a palavra de Deus diz, atravesse o abismo, então pela fé eu atravesso o abismo. Agora, se uma pessoa chega para você e diz, olha, eu estou sentindo aqui que Deus falou ao meu coração, vá e atravesse esse abismo. Aí, meu irmão, você vai se você quiser. Porque aí é tentar Deus. Você forçar algo que não existe. Mas dando continuidade, o oitavo risco que nós temos que evitar é o relativismo. O relativismo, algumas pessoas abordam as escrituras presumindo que a Bíblia mude de significado de acordo com sua época. Ou seja, você está ali, ela diz, olha, isso aqui foi escrito para o tempo bíblico, lá no Antigo Testamento, ou lá no início do Novo Testamento, agora somos outro tempo. Então não é bem assim não, né? Ou é para aquela cultura, né? Sempre inventando alguma coisa. E também dizem que o texto significa uma coisa quando ele foi escrito. Quer dizer, quando o autor escreveu, ele significava isso para aquele período. Mas hoje significa totalmente diferente, né? O seu significado é relativo. Então, para aquela época significava alguma coisa e para hoje significa outra. Meus amados, Deus é e sempre será o mesmo. O mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus que inspirou aqueles homens a escrever aquelas palavras. O mesmo significado que ele transmitiu para aquela época é o mesmo significado para hoje. Porque Deus escreveu não apenas para aquelas pessoas, nós sabemos que tem um contexto, mas se está na Bíblia, é para nós hoje também. E aplica-se a nós. Não tem nada de relativismo, um significado lá e outro aqui. Tem o mesmo significado. Como também tem aquelas pessoas que botam o significado relativo a cada um. Ou seja, você chega e diz, olha, a palavra de Deus diz assim. Eu não vejo assim não. Pode ser a sua verdade, mas para mim é relativo. Então, cada um tem a sua verdade. Não existe isso não, meu irmão. A mesma verdade que é para mim, é para você. Não existe. Então, o que acontece? Um dos dois estão errados, equivocados. Então, se há alguma divergência, cabe à pessoa que discorda, né, os dois ali, olharem ao Senhor e pedir sabedoria para mostrar quem é que está certo. Para que Deus mostre ali a verdade.
Porque esse negócio de você chegar e dizer, eu creio assim, acho que é assim. Não. É assim diz a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor Deus diz? Nem A e nem B. É isso aqui. O significado dela é esse aqui. Não muda. É o mesmo. Porque o Senhor, através do Espírito Santo, habita em mim, habita em vocês. Então, o mesmo significado que o Senhor coloca para mim, é o mesmo significado que vai colocar em vocês. Deus não é um Deus de confusão que vai estar em divergência. O mesmo Espírito Santo que vai mostrar a sua palavra, o seu significado para mim, é o mesmo que é para você. Agora, tem vamos dizer assim, os pormenores. Como está a nossa comunhão com Deus? Tá boa? Não é eu achar que tá bom não, a mil maravilha não. É se ela realmente tá boa. Porque tem muitos aí desviados dentro da igreja, apesar que hoje nós não estamos congregando, mas vamos dizer, tem muitos que se dizem firmes, fiéis ao Senhor, que estão desviados. Eles não acham que estão errados, porque a gente vê muitas desses que a gente vê na vida pecados que eles não admitem ter e jogam a culpa sempre na igreja quando acaba saindo, e principalmente na pessoa do pastor. Porque o pastor é assim, porque o pastor é assado, mas não olha para a própria vida. Por isso que eu gosto de dizer, cara, nós devemos avaliar nossa vida constantemente. Devemos fazer uma autoavaliação. E qual o crivo que nós vamos usar, ou qual é o parâmetro que vamos estar tendo? A palavra de Deus. Olhe as Escrituras, mas deixe ela falar. Deixe ela falar por si só. Não queira ter conclusões apressadas ou precipitadas. Então, o que ela for falar para um, é o mesmo para outro. Não existe esse negócio de uma verdade que é para mim, a outra pode ser diferente para você. A palavra de Deus pode ter reações adversas. Eu posso reagir à palavra de Deus de uma maneira e você pode reagir à palavra de Deus de outra maneira, mas a palavra é a mesma, o significado é o mesmo, ela vai dizer a mesma coisa, tanto para mim como para você. Se ela chega e diz, você é um pecador, que você merece o inferno, aí eu vou chegar e dizer, isso aí é para quem não tem Cristo. Isso aí não é para mim não. Isso é para aqueles que estão ali. Né? O pastor está falando de modo geral, mas é para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Cristo. Para você também. Para mim. Porque eu sou um pecador e mereço o inferno. Eu mereço. Você também merece. Mas a graça de Deus e a sua misericórdia fez com que Cristo viesse ao mundo, se humilhasse, padecesse, morresse em meu lugar e no lugar de todo aquele
né? No lugar de todo pecador, para que todo aquele que aceitar Cristo como Salvador não vá para o inferno. Então Cristo veio morrer, Ele morreu pelos pecadores, no lugar dos pecadores, para pagar o preço do pecado. E se você aceitou, você não vai. Mas que é merecedor é. Eu não vou. Mas eu sou merecedor também. É uma realidade, é o mesmo significado. Todos nós merecemos o inferno, tanto aqueles que não têm a Cristo como aqueles que têm a Cristo. Mas a diferença é, quem não tem a Cristo vai para o inferno. É merecedor e vai. E quem aceitou a Cristo é merecedor, mas não vai, porque Cristo pagou o preço. Porque Ele reconheceu, porque Ele pediu, e Ele foi restaurado. Então, Ele não vai. Mas que merece? Merece. Então, o significado é o mesmo. Não há relatividade. Não, a palavra, Deus fala uma coisa para mim, pode falar outra coisa para o outro. Não. É a mesma coisa. Como eu disse aí, pode significar algo para um que não é necessariamente para o outro. Isso não ocorre. O que significa para mim é o que significa para você. Então, estudar inutilmente, ou seja, há aqueles que ficam se preparando a vida toda e nunca estão prontos. As pessoas ficam estudando, mas nunca sabem de nada, né? O nosso estudo da palavra de Deus deve levar geralmente a propósito de aprendizagem, de ensino, de evangelização e, sobretudo, obediência. Em resumo, é que negócio. Vocês aprendem, nós estudamos, nós aprendemos, mas ficamos só nisso. Então é aquele negócio, a Bíblia diz, e nós sabemos, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Para quem é isso? É para o pastor? Não. Para todos nós. Todos nós devemos evangelizar. Agora, como cada um vai fazer o seu método de evangelismo, é uma coisa. Mas que todos nós devemos pregar a palavra de Deus, devemos. Todos nós devemos repassar o ensino da Escritura, devemos. Como eu falei outra vez, nós devemos ter o nosso coração igual ao coração que Esdras tinha, onde Esdras tinha disposto no capítulo 7, versículo 10, o seu coração para buscar a lei do Senhor, de ensinar, ou de cumprir, melhor dizendo, a lei do Senhor, e de ensinar os seus estatutos e juízos. Então, Esdras tinha ali resolvido, tinha disposto a buscar, ou seja, aprender mais da palavra do Senhor. Tinha disposto não apenas em aprender, mas em cumprir aquilo que ele adquiriu de conhecimento. Ele ia estar praticando, e dentro dessa prática ele tinha disposto não ficar apenas para si, mas de ensinar a outras pessoas. Ou seja, ser obediente ao Senhor. Então, muitos, o que acontece? Estudam, conhecem, mas não cumprem.
Tenta imaginar, viu agora rapidinho na minha cabeça, né, só um paralelo, né, não é que isso vai acontecer conosco que somos salvos, mas é como se fosse assim, aquela pessoa que sabe de Cristo, aquela pessoa que conhece a verdade, sabe que é pecadora, sabe que merece ao inferno, sabe que se não aceitar a Cristo vai para o inferno, né? E você chega, fala do amor de Cristo, né? Explica, ele entende tudo isso, mas quando é para obedecer o chamado, né? Ele diz que não. Ele diz que não quer aceitar Cristo ainda. Mas ele sabe de tudo. Mas ele não quer, naquele momento, aceitar Cristo. Ele diz que ainda não. Então, a nossa atitude como crentes, muitas vezes parece com essa pessoa. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós sabemos que Deus ordena tal coisa. Mas nós dizemos não. Nós não fazemos o que o Senhor nos ordena. Então a gente corre esse risco. Então nós devemos estudar e praticar. Então vamos só pegar a questão aqui de confiança excessiva, rapidinho, né, que a gente já está estourando nosso tempo. Então tem outro risco é que muitas pessoas têm confiança excessiva. Então nós temos que tomar cuidado para que o estudo não suba a nossa cabeça e começamos a julgar ou querer ser melhor do que os outros, né? Então isso acontece muito porque as pessoas se acham melhores do que outras, né? Não é porque eu sei algo a mais do que outras pessoas que eu vou ser melhor do que elas. Somos iguais, pelo contrário, eu tenho uma responsabilidade maior do que essa outra pessoa, porque quanto se mais dá, mais será cobrado. Então, se eu sei mais, eu vou ser mais cobrado. Então, a minha responsabilidade é de repassar o meu conhecimento. Então, aí a Bíblia diz, olha, aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. Então, ou seja, se você acha que você está mais, né, que tem mais conhecimento, cuidado, porque a soberba precede a queda. Cuidado. Então, nós somos iguais. E lembre-se de uma coisa: nós não sabemos de tudo. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que nós. Eu tenho PhD, PhDP, tenho um pós-PhDPPT, eu tenho não sei quantas formações. Quem é aqui que sabe mais do que eu? Meu querido, você pode ter conhecimento intelectual, mas espiritual, será que você tem mais do que outras pessoas? Que eu conheço pessoas praticamente analfabetas que são espirituais e dão de capote em muitas pessoas letradas. Você tem conhecimento de vida? A vida é vasta, meu amigo. Você pode saber mais de uma área, mas você não conhece todas as áreas. Se eu botar você para levantar uma parede, você consegue? Se eu botar você para fazer uma horta, você consegue? Se eu botar você para fazer uma pintura, uma gravura, você consegue?
humildade. Humildade. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não caia nesse risco só porque você estuda a palavra de Deus, conhece um pouquinho mais da palavra de Deus. Agora sou teólogo. Eu sou conhecedor da palavra de Deus. Cuidado. Lembre-se que perante Deus todos nós somos iguais. E cada um tem sua responsabilidade distinta. Vamos encurvar a cabeça. Obrigado, Pai, mais uma vez. Obrigado pelo seu amor e sua compaixão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Nos ajude, Senhor, a não ser soberbos, não nos engrandecer no estudo da Tua Palavra e em qualquer outra área. Que possamos ser humildes, nos humilhar e principalmente humilhar perante Ti e que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos ordena. Então, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, graças a Deus por mais um culto, que possamos estar aí realmente meditando em nossas vidas e que possamos estar sempre lembrando do nosso Senhor e principalmente cumprindo aquilo que Ele nos ordena. Orem, mais uma vez eu peço, orem para a gente sair dessa situação, que possa haver flexibilidade, no nosso estado vizinho. O governo lá, ele, como eu posso dizer, criou normas para a frequentação da igreja. Não é que ele flexibilizou, mas ele permitiu um número limitado de pessoas dentro do templo. Que se isso ocorresse, a gente poderia até tentar ir, pelo menos nos cultos, em alguns cultos, estar nos reunindo. Então orem para ver se o nosso estado também libera essa quantidade de pessoas, que essa quantidade de pessoas dava para nós realizarmos alguns cultos, ou até, dependendo aí, até os cultos normalmente, mas com todo cuidado, preocupação, ali com máscara, com distanciamento, com álcool, para evitar até algum falatório. Mas olhe a Deus, que possamos estar nos reunindo, louvando a Deus. Então, com a graça de Deus, se Deus nos permitir, o decreto vai até agora domingo, dia 31. Não sei se eles vão prorrogar ou fazer um novo decreto, mas até domingo é a data vigente do decreto, que nos proíbe de estar nos reunindo. Então vamos orar a Deus que fique até esse domingo e que quarta-feira, com a graça de Deus, estejamos todos na igreja para a honra e glória do Senhor. Mas até lá, domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas, aqui nesse canal. Domingo à noite, às 7 horas, nosso culto de adoração ao nosso Deus também, pelo esse canal. E que possamos aí, quarta-feira, com a graça do nosso Senhor e a sua misericórdia, possamos estar na nossa igreja, nos reunindo às 7h30. Mas se não acontecer, se for prorrogado, nesse mesmo canal também, às 7h30. Não esqueça de ir aí
de sempre estar participando. Compartilhe os links, né, para que as pessoas também possam estar ouvindo da palavra do Senhor, para que outras pessoas possam estar também recebendo a bênção do Senhor através da pregação da palavra. Então compartilhe, curta, se inscreva aí, para que o nome do Senhor seja propagado cada vez mais e mais longe, né? Então que Deus abençoe e que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.